Tá no ar mais um Doc Popcast, mas antes do tema do episódio, já vou avisar aqui para vocês classificarem o podcast com 5 estrelas e seguir nas plataformas digitais. Segue a gente no Instagram também, no Twitter, enfim. E lembrando que a gente tem um Apoia-se, que tem um conteúdo só para apoiadores lá, mixtape, que sai quinzenalmente. E alguns brindes ocasionais, a gente já teve esse seguidor ganhando brinde, então por favor vai lá se você quiser ganhar também. Mas é isso, Alexandre Levi, o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar de trilhas de novelas, que a gente teve um episódio aí que o povo repercutiu bastante, que era de trilhas sonoras, e aí a gente chegou a citar sobre novelas, mas a gente falou, não, né, vale um episódio, e realmente vale um episódio à parte, até porque, enfim, vamos falar mais de Rede Globo, muito provavelmente, acho difícil que a gente chegue a citar alguma novela da Record aqui, mas a Globo fez história com trilhas sonoras de novela, né? São músicas que fizeram sucesso por causa de novela. Teve música que voltou e que já tinha sido aposentada e voltou por causa de novela. Tem aberturas icônicas, tem inéditas, então tem de tudo aqui. Eu acho que tem muita coisa. As novelas, como a gente sabe, são grandes produções culturais no Brasil. Assim como o sucesso que vem, acho que até hoje, e a gente até tem acompanhando uma ascensão das novelas nos últimos 2, 3 anos aí, que tem acontecido também pelos streamings, mas principalmente eu acho que a gente vai falar aí da época de ouro, talvez anos 90, anos 2000, que acho que é o grande momento das novelas brasileiras, né, e que basicamente, para você ter um hit no Brasil, você tinha que investir em uma trilha sonora de novela. E aí, para falar sobre esse assunto, a gente tinha que trazer alguém que tem repertório, que assiste novela, que é noveleiro. Ai, sou mesmo, gente. E quem é essa risada? Sou eu De quem mesmo. é essa risada? Sou noveleiro, sim, e você trouxe coisas importantes aí. Novela é na Globo, né, gente? A única trilha de novela que bombou fora da Globo é Rebelde. Só essa. Vocês vão falar dessa? E Floribela. Floribela Temos não que fazer bombou. jus a Floribela. Floribela não Bombou, bombou. sim. Não. Aqui em Floribela casa foi não hit. bombou. Foi hit. E Chiquititas também, Chiquititas. A gente pode falar de Chiquititas, é verdade. de- Bombou no SBT. Nossa. O meu irmão, que é mais ou menos da idade de vocês, tinha um CD das Chiquititas, gente. Tocou muito na minha Eu casa. tinha todos. Pois é. E é uma coisa que sempre funciona, que ao longo dos anos tem remake e continua fazendo sucesso entre as crianças. Eu acompanhei bem a fase de Chiquititas lá no começo, com Carla Dias, com Fernanda Souza. Eu tinha CDs, fazia as dancinhas todas. mexe. Eu tinha um CD rosa. Mexe, mexe com as mãos, tudo isso. E aí o coração com buraquinhos. Sim, coração tem... Exatamente, esse grande hit. E eu fico me questionando, assim, que a minha mãe sempre teve dúvida. Se eu era viada, eu fico, mãe. Tá bom, como, até né? parece, né, Mona? Sinceramente. Chegamos como que aqui com duvidou essa... de uma criança dessa? Sinceramente. Era o recibo passado, minha nossa. Né? Como é que duvidava? E assim, lembrando de muitos hits, eu não sei como é que vocês preferem fazer. Eu separei algumas aqui que eu acho icônicas. Tem. Mas a gente pode ir falando também. Eu acho que não, em ordem cronológica não. Eu acho que a gente tem que falar de impacto mesmo. O que você lembra, assim, Thiago, quando você pensa assim, trilha sonora de novela? Qual é a primeira que vem na sua cabeça e você fala, essa daqui não tem igual? É muito difícil, né? É muito difícil mesmo, porque tem muita coisa. Eu até puxei essa história lá no meu Twitter. Veio muito Manuel Carlos. Mas eu tenho dificuldade, porque eu misturo muito as novelas do Manuel Carlos. Eu acho tudo a mesma coisa. Então eu não sei de que música é cada novela, que Helena que era, eu não consegui memorizar. Mas eu separei algumas coisas das quais eu gosto e que me marcaram. Tá, me lembro de Manuel Carlos, Bossa Nova na abertura, hits internacionais subindo crédito, aquela coisa toda, né? Mas eu separei coisas que me marcaram. Então a primeira, eu separei uma bem antiga, que eu não lembro se eu vi quando eu era criança, ou se eu vi não vale a pena, começa a acontecer isso, gente, você não sabe quando você viu. Mas essa trilha me marcou muito, que é Rainha da Sucata, que é uma novela... Nossa, Cisne Magal. Infelizmente, a protagonista é a Regina Duarte, né, gente? Mas nessa época ela só era tucana, ela ainda não era fascista. Quer dizer, não tinha se revelado fascista, ela já devia ser já. Mas é uma novela da época da lambada, então esse tema de abertura é muito icônico. Muito, e depois, que é Seu Corpo Estremece Já Não Consegue Parar, que é do Cláudio Rabelo, inclusive, que é um cara que fez muito hit aí, do Sidney Magal. E era uma época em que a lambada bombava muito, então a novela se apropriou dessa onda que tinha. A gente dançava muito lambada na escola.
Uma tragédia. Ainda bem que não havia celular nessa época, né? Né, senão teria os registros da criança viada lá. Exato. Então ali também não havia dúvidas quem era gay e quem não era, só quem dançava lambada, né? E essa novela me marcou porque era uma coisa muito comum a gente ver televisão em família, porque não tinha computador, não tinha nada, e todo mundo tinha só uma TV. Então todo mundo meio que via novela. Velho, adulto, a criança. Então eu vi meio ali na rabiola dos adultos. E eu amo todas as músicas dessa novela. Eu era apaixonado pelo Edu. O Edu era o Tony Ramos. E ele fazia par com a Regina Duarte nessa novela e com a Glória Menezes, que era a madrasta dele, mas era apaixonada por ele. E aí tinha um tema do Edu, que era uma música da Vanderleia que eu amava. Tinha Roupa Nova, tinha Djavan. Aliás, Djavan é um cara que toda vez que se fala de trilha de novela, eu penso muito nele. Né? Em Rainha da Sucata é Cigano que tem, que é correr atrás de ti, feito cigano, cigano. Tem um álbum que chama Djavan Novelas, gente. Todo mundo tinha esse CD. Porque tem muita música do Djavan na novela. Em novela, né? Tinha também dessa novela... Ai, tinha Chico Buarque, tinha Maria Bethânia. A Globo adora solicitar esse pessoal, né? Sim. Sempre chama Chico, Bethânia, Gal, Sempre Caetano, Gil. Qualquer trilha tem um espaço, inclusive na Globo.com, que chama Memória Globo, que vocês conseguem ver qualquer trilha de qualquer novela. Tem todas. Faixa a faixa, inclusive apontando de quem era o tema, né? De que personagem era o tema. Então, nessa novela tinha Caetano Veloso, tem uma música do Milton Nascimento que eu amo, que é Coisas da Vida. Tinha Lanterna dos Afogados do Paralamas, quando tá escuro e ninguém te ouve. Tinha uma música que eu amo do Jimmy Cliff, que minha avó também adorava, que é Rebel in Me. If the rebel in me can see the rebel in you. Aí ele tem uma hora que ele canta Bring out the love. E minha avó cantava Riachuelo. Eu me lembro sempre dela. Que era como ela entendia, né? Ela cantava Riachuelo. Não é publi, gente. Tem Janet Jackson, tocava sempre no final da novela, que é Come Back to Me, que eu acho uma baladinha super bonitinha. Então, gente, jogado. Essa trilha é babado. E tem uma pessoa que eu acho que juntou essas músicas lá na plataforma mais famosa, que era Spotify, né? Então eu me lembro muito dessa novela, muito da história dessa novela. E tocava Vision of Love também, da Mariah Carey, nessa novela. Que era bem ali numa época que ela era novidade, né? Então, época de ouro da Mariah. Então me marcou. Essa é uma novela das antigas que marcou muito. Mas foi muito difícil escolher, gente. Não sei se pra vocês foi mais fácil, assim. Qual que é a primeira de vocês que vocês escolheram? Então, eu acho que pra mim foi mais fácil porque eu vivi pouco a época áurea da novela, que foi ali entre os anos 2000 até 2009, talvez 10. Bom, aí já era despedida da época áurea da novela, tá? Só pra... Então, não tinha mais, entendeu? Exato, já não tinha mais tanto. Porque eu acho que assim, também tem uma divisão do que era hit e entrava em novela, e do que se tornava hit, porque a novela... A novela era tanto sucesso que repetia a música 300 vezes e acabava virando um grande hit. Eu me lembro muito daquela banda do filho do Zico. Você pegou isso? Sim, qual foi a novela? Era a personagem da Adriana Esteves? Era a Torre de Babel? Essa banda só existiu por causa disso. Torre de Babel. Que era só no sapatinho. Torre de Babel. Só no sapatinho. E a banda, o nome da banda é Só no Sapatinho. O nome da música é Só no Sapatinho e eles só lançaram essa música. Existiu na novela. E a banda também. Né? A banda era Só no Sapatinho, com o single Só no Sapatinho. Não, o que era de um atrevimento, porque assim, o pagode torando nas rádios, e aí você vai dar uma carteirada dessa de filho do Zico, era uma puta de uma sacanagem, né? Porque tinha um monte de gente, um monte de banda de pagode. É a era de ouro do pagode, 90, 2000. Sim. Que agora voltou bem forte, né? Nunca parou. Mas 90, 2000, o pagode era muito forte. Aí essa ousadia dessa banda chechelenta, mas tocou muito essa música, gente. Ia no Xuxa Park. Tocou, foi um grande hit. Quando eu lembro, assim, de novela e trilhas sonoras, eu acho que as mais icônicas são sempre Manuel Carlos na minha cabeça. Na minha também. Pelo menos né? Wave, né? Eu acho que o Wave é uma coisa icônica. Quando toca o Wave, eu já me sinto no Leblon, cafezinho da Dona Helena. Quiet Dreams? Não, Wave é do Tom Jobim. Tá, mas Quiet Nights, Quiet Dreams. Não, qual que é o Wave? Não, vou te contar. Os olhos já não podem ver. Essa daí foi trilha de Páginas da Vida. Páginas da Vida. O Manuel Carlos, ele tinha essa coisa, né? Toda a abertura dele era Tom Jobim.
Mulheres Apaixonadas foi Pela Luz dos Olhos Teus. Que é a outra que eu ia citar, que Laços também de vem Família imediatamente. Foi Corcovado. Enfim, era sempre assim. Quando toca pela Eu acho que Pela Luz dos teus. Olhos Teus é uma das mais bonitas, porque eu acho que até a versão da Miúcha, né? É bem chique mesmo. Sim. Eu acho que essas duas, assim, pra mim, são muito icônicas. Wave e Pela Luz dos Olhos Teus, você reproduz, você já consegue imaginar, assim, Helena, Leblon. Vera Fischer, um cafezinho, Leblon, Livraria aquela do coisa do Miguel. futevôlei. Era a livraria do Miguel, essa? Não sei Tá se era vendo como é essa, tudo não. a mesma Mas coisa, Xande? É isso que eu ia falar, mas não, exatamente. Realmente, as novelas de Manuel Carlos se confundem, porque são muito. Ele podia o plot criar um é sempre muito multiverso se ele parecido. quisesse, né? É. Pois E é. todos os personagens coexistiam. Cara, a surra na Marvel. É o Manuel Carlos. Que ódio! E outra também que vem imediatamente na minha cabeça é o Kuduro do Latino, Nossa, né? Que acabou virando muito, Latino com a Avenida Brasil. muito. Que quando você pensa, oi, 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 não tem como. É Avenida Brasil, é trilha de novela, é um acontecimento. Verdade. Que o final de Avenida Brasil, o Brasil parou. Brasil Eu lembro do parou. Jornal Nacional mostrando as ruas vazias, que as Verdade. pessoas estavam em casa. E teve um declínio ali, que tipo, tava meio que um momento que as novelas não estavam começando a não fazer mais tanto sucesso. E aí veio a Avenida Brasil, que virou a chave, e todo mundo que tinha parado de assistir novela voltou. Então, assim, foi um grande acontecimento. E eu acredito muito que Kuduro, enfim, até fez sucesso no resto do mundo, mas aqui, da forma que chegou, foi por causa de E que Avenida virou Brasil. aqui mesmo? Quando... Ai, não, porque mudaram a música aqui, né? É, porque foi o Latino regravou. É, peda. Que era em Oi, espanhol, oi, oi. e aí ele gravou, eu acho que era em espanhol. A mão pra cima, cintura solta, É. dá meia volta, dança Kuduro. Eu acho que o fato também de congelar com com o arranjo da música também marcou demais, porque trouxe aquele congelamento que puxava com o duro, né? É, que era aquele momento É. que tá acontecendo na novela, e pum, congela, oi, Eu me oi, lembro oi, que aí... esse ano eu passei o carnaval no Rio, como eu sempre passava, e essa música tocava nos blocos o tempo inteiro. Uhum. Tocava no bloco Não, o foi tempo um grande inteiro essa hit. música. É engraçado o Xande falar dessas Uhum. referências, porque também foram as minhas, assim. Quando eu pensei em trilha marcante, me veio Kuduro à cabeça e as do Manuel Carlos. Uma outra também que me lembra muito a personagem é Você Não Vale Nada, do Calcinha Preta. Ah, Que me lembra Norminha e Ela é Abel, né, tudo, da Dira né? Paz. Eu lembro que essa música tocou muito e a personagem dela fez muito sucesso, então sim. eu tenho essa memória aí. Ela não passa em branco em nada que ela faz, a Dira Paz, né? Não, Impressionante. Ela sempre deixa a marca dela. Vocês se lembram que teve uma novela que tocava a música da Mariah no final e ela ficou em primeiro lugar, sei lá, 10 meses? I wanna know what love is, não foi? ela entrou na trilha sonora internacional de Viver a Vida. Ela ficou 27 semanas em nas rádios aqui no Pois. Brasil. Gente, Foi. aquilo foi E um que- inferno, tocava demais, né? O Bruno e Marrone fizeram uma versão depois. E foi até essa que eu acho que quebrou o recorde de Halo, que também tinha vindo, não tenho certeza, mas Halo também foi uma das Também foi músicas que trilha de ficou novela. em é. primeiro durante 20 e poucas semanas, porque foi trilha de novela. Foi, acho que Foi. Caminho das... Não, foi Fina Estampa. Não foi Fina Estampa? Não, Fina Estampa foi One Plus One. Enfim, não lembro agora. Não, foi Caminho das Índias. Foi Caminho das Índias. Caminho das Ela Índias, Caminho das tocava Índias, foi também em Celebridade. Tocava Qual? aquele dueto dela com o Luther Vandross, que eles refizeram, que é da Também. Roberta Fleck do... Ai, gente, como chama? Peebo Brisson? Não lembro se é o Peebo Brisson. Que é The Closer I Get to You. Mano, eu tinha esse CD, tocava tanto na minha casa essa música. É o Dangerous in Love. É. Aliás, tá tudo ela cantando Dangerous in Love nessa turnê, hein, gente? Eu fico arrepiada. Nossa, Meu sim. Deus! Uma das melhores dela, tá? Não queria dizer nada, mas é. Sim. E amanhã, eu e Paulo estaremos... Já é amanhã? É amanhã. Que chique, Estaremos hein? vendo a Beyoncé, Já vamos perder gente. datas E lá aí, com nesse vocês, momento, né? Então tá. eu vou estar passando mal, sim. Vamos levar a bandeirinha? Não leva Vamos, a eu bandeirinha, quero não que é a Beyoncé- quartel. Não leva a bandeira, não é quartel. Eu vou levar, eu quero que a Beyoncé olhe pra mim e fale, eu já te vi, viado. Nessa vibe. Eu quero que ela pegue o celular na hora, cancele uma data em São Paulo, quando ela ver vocês. Só pra gente Não, culpar faça alguém. isso. É, e dessa vez eu vou em caravana, vou estar eu e mais 8 fãs. Então, assim, realmente, se não tiver show no Brasil, a culpa é nossa.
Aliás, a abertura de Celebridade, que era aquele Love Theme do Barry White, era muito chique. Gente, parecia que eu tava de Nossa! salto vendo a novela na minha casa. Eu ficava passada, eu botava o longo na hora. Aquilo é muito chique. Muito glamouroso, Não, e né? essa música é tão icônica que recentemente eu fiz um vídeo e ele era meio nessa pegada, tipo, a pessoa chegando na Globo e tal, Sim. tal, tal. E assim, virou um acontecimento porque a trilha é tão icônica que é isso. As pessoas associam a, tipo, um momento áureo da sua vida, tipo, você tá brilhando e aí começa Sim. a tocar aquela música. Aí vem a Laura e tenta te tombar. O Barry Sim. White era parando um pra exemplo. pensar, Ele compunha é, a maioria das músicas dele, né? Ele é muito chique. Parando pra pensar, isso as eu falo. novelas, elas tinham o mesmo efeito que o TikTok tem hoje com as músicas. Ah, não. Porque era aquela coisa da repetição, sabe? Não, Tava tão tia. bom. É precisava sim, ter falado gente, é isso. verdade. Porque você ficava Sim. exposto a uma repetição constante Sim. da música até que você viciava nela. E como todo mundo assistia, fazia sucesso. Eu lembro que era, Você tem assim, um artista ter uma trilha em novela era uma honraria muito grande. Assim, sabe? Era. Hoje em dia ninguém liga tanto. E teve gente que fez carreira em cima disso, né? Acho que a gente pode lembrar, por exemplo, da Marina Elali, da Débora Blando, que eram pessoas que basicamente sobreviviam com trilhas de novela, mulher né? do- Acho que a a própria ex-mulher Tânia do Mara Monjar- teve aí um É. respiro com as novelas. Tânia Amaro, Ex-mulher né? do Monjardim. Eu amava aquela música, gente. É Páginas da Vida? Se quiser, sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. Minha Essa boca tocou vai muito. ter tanta Essa é sede de te matar. Outra também que eu sempre me lembro, que eu botei até na minha listinha, que é uma Love das by Grace. primeiras. Também, não ia falar ela não, mas é realmente. Ela também registrou um momento que foi tocada ali quando A Camila raspou. né, a Carolina Dickmann tava raspando o cabelo. Sim. E foi um grande acontecimento da teledramaturgia do Brasil, talvez uma das maiores cenas de todos os tempos, né? Que até repercutiu, acho que naquele ano, acho que foram registrados o recorde Diagnóstico. né? de diagnósticos de câncer, porque as pessoas foram atrás por causa da novela. Então, assim, realmente foi muito icônico. E quando toca Love by Grace, eu acho que até hoje, né? As pessoas acabam fazendo umas piadas assim, meio fora do tom, mas quando a pessoa vai raspar igual a cabeça, que eu vai ia raspar fazer a barba. agora, então ainda bem que você já deu. Não, também virou piada, descontextualizando. Virou. Pois é. Sim, eu não encaro como uma coisa feia, não. Mas assim, se a gente olhar, parar É de pra mau pensar gosto. assim, é meio de mau gosto. Mas tudo bem, eu acho que já virou domínio público. Eu já acho que não é Sabe isso, uma não coisa sei, icônica de novela que eu acho que é muito importante se dizer, e eu amo, inclusive, tem um medley no YouTube de uns 2, 3 anos, Thalia. Thalia é um sim, ícone de verdade, trilha sonora de verdade. novela, porque ela era uma cantora que atuava e parte do pacote que a Televisa entregava no México e o SBT transmitia aqui é que que ela fosse cantar a abertura. Então, Maria Mercedes, Marimar, Marisol e a mais famosa, Maria do Maria do Bairro. Bairro. São Maria ícones. do A Bairro. Thalita tem um medley no... A Thalita, ó. A Thalia tem um medley no show Thalita. dela aí. Que, aliás, é uma coisa de louco, assim. É muito legal. Você vê as pessoas do México muito encantadas. Ela é muito grande, né? Não só aqui, mas muito mais lá. E ela faz o medley das músicas dela de novela. E ela foi um ícone das trilhas de novela no Brasil, sim. Sim, e a Televisa até tentou repetir essa fórmula e várias vezes deu certo, assim como o RBD, né? Que eu acho que também a gente não tem como falar de trilhas de novela e não falar de Rebelde, que foi um grande acontecimento. Não só fez diversos álbuns e hits, como fez uma banda de sucesso que tá até hoje aí, tá voltando, vai fazer Estamos gastando reunião. dinheiro com eles até hoje, né? Então, exatamente, é um grande sucesso mesmo. Então, acho que não tem como também a gente não falar. Isso aconteceu aqui no Brasil também com Malhação, né? Malhação formou muito o gosto musical Também. da galera. Assim, Verdade. Nossa! era aquele clássico pop rock que tinha aí Pitty, Detonautas, Charlie Brown. Sim. E também formou a Marjorie, né? A curta carreira de cantora da Sim. Marjorie este ano, que emplacou 2 sucessos aí por causa da novela. É verdade. Eu lembro de ficar, né? a gente ficava ansioso pra lançar o Malhação Nacional, Malhação Internacional. Quem ia ser a capa, quais eram as músicas que iam ser escolhidas. Lembrado. Eu lembro que tinha uma icônica do Cabeção, que eu acho que foi 2003, Uau. tem a da Dani Suzuki. O do Cabeção era Malhação Internacional. Era o que tinha Crazy in Love, inclusive. Tinha Crazy in Love, gente, tinha tudo no CD da Malhação. Tinha Crazy né? in Love na Malhação. A Ação Tinha Livre tudo. ganhou muito dinheiro com isso, gente. Muito, Tem muito muito dinheiro. dinheiro. Porque assim, tinha um produto, né? Você tinha o CD nacional e o internacional, e eles vendiam a rodo ambos.
E essa coisa sim. da capa era muito curiosa mesmo, porque tinha. A gente ficava na expectativa de que personagem da novela que ia estar na capa, é Que verdade. vai sair na capa. Ia estar na capa. Exatamente. E é curioso que às O- vezes você olha pra capa de um CD ou de um LP de novela, e às vezes você se lembra da história da novela, e tá um personagem na capa que não faz sentido. Eu acho isso muito curioso. Tipo, tá alguém que é Sim. meio coadjuvante, que não é o primeiro a ser lembrado. Eu nunca entendo muito bem qual que era o contexto e por que foi esse personagem escolhido, mas tinha, né? Eu acho que tinha muito sobre ser a cara da pessoa, tipo, enfim, que às vezes era um ator ou uma atriz que era mais conhecida do que o protagonista, que vendia mais. Eu acho que tinha muito essas decisões. Eu não sei se vocês se lembram disso, eu posso estar inventando agora e minha memória pode estar me traindo. Mas teve um não foi a capa do álbum, foi propaganda, né? Eu ia falar que teve o bafo da primeira vilã, que foi capa do álbum de novela, mas não. Era a primeira vilã que fez propaganda de novela, eu acho que foi uma dessas aí, né? Tipo Carminha, uma dessas Donatella, ou a outra, que era a Patrícia Pilar, que tinha uma tradição de que vilã não pegava publicidade. Uhum. Aí uma dessas aí pegou publicidade, não era capa de álbum, não. Mas eu acho que se a gente olhar a capa dos álbuns, não vai ter vilã na capa do álbum, não, viu? Olha, o desafio aí, vocês procurarem uma vilã. Um outro momento marcante quando a gente fala de trilha, a novela das Empreguetes, né? Que foi uma das poucas vezes em que a música original da novela, cantada pelas atrizes, estourou Verdade. e todo mundo sabe até hoje. Eu separei mais. Tem uma que eu gosto muito, que eu acho muito chique. E tem outra que eu amo muito, que essa eu lembro. A primeira que eu acho muito chique, que eu acho que marcou, é a trilha sonora de Verdade Secreta. Verdade Secreta era muito chique, gente. As músicas que tocavam eram Era muito mesmo. chique. Eu não conhecia nenhum artista direito que tocava, assim, na maioria das vezes. Mas até hoje na minha academia toca aquela música que eles transavam. Até hoje toca. Que é uma música Inclusive, que é eu só acho que uma foi a única basezinha. coisa boa que se manteve na segunda temporada também, porque eu gosto da trilha da segunda temporada. Mas só da trilha. Verdade, Xande. Só a trilha, porque a segunda temporada é muito ruim, né? Eu acho uma das melhores novelas do Valcir Carrasco, sabia? Porque ele tem um texto muito ruim. Em Verdades Secretas, ele tá bem picante, assim, tá bem legal. É engraçado, como o Verdades Secretas eu vi na plataforma, já na Globoplay, a primeira e a segunda eu nem terminei, você vê como tem uma forçação mesmo de repetir as músicas. Não sei a título de quê. Mas na segunda temporada, por exemplo, tem aquela música que toca só na boate. Toda vez que eles estão na boate é a mesma música. Fala, meu, que saco, não toca outra música nessa boate. E você vê que tudo é intencional, né? Mas acontecia muito isso. Acho que o grande fator de sucesso dos hits, além da novela ser um grande sucesso, era a repetição contínua da música. Sim. Era aquele negócio, o mocinho olhou pra mocinha, Começa. pum, toca a música. Aí começa, aí troca a cena, aí volta pra cena deles, toca de novo. E fica, é sempre assim, aí às vezes a mesma música toca 3 vezes no mesmo Sim. episódio. Então, ao longo de uma novela de 200 capítulos, você já ouviu essa música 600 Mona, milhões e de tinha vezes, 200 né? capítulos mesmo, né? Porque eu tô maratonando a próxima vítima, eu tô no 125 já. E é isso. Tem a Pois é. música quando entra a fulana, tem a música quando entra a ciclana. É aquele tema repetitivo. E aí as pessoas, uma hora, né, se cansavam, iam procurar a música, ou iam comprar o disco, né? Outra também, tem uma questão de quando a música tocava na abertura, não existia streaming, então a gente não podia pular a abertura. A gente Tinha era que obrigado a ouvir, ouvir e ver toda a abertura. Então, No caso de A tem Próxima Vítima, é chiquérrimo, porque é a Rita Lee, né, gente? É uma música muito boa. Aliás, Rita Lee também é uma que, se eu não me engano, teve um Rita Lee Novelas, viu? Porque ela também tocou muito em novela. Lança Perfume. Tudo isso dela tocou demais, assim. A Próxima Vítima, que é uma música que ela fez para novela, se eu não me engano. Ovelha Negra tem uma novela que me marcou muito, que a Viviane Pasmanter era uma jovem insuportável. E o tema dela era Ovelha Negra, então a Rita Lee tocou muito em novela. Amor e Sexo bombou em Celebridade, tocava em Celebridade, que é outra música dela e do Roberto. É outra artista também que a quem a Globo recorria bastante para bombar as trilhas. Outro é o Sim. Lulu Santos, né? Não dá pra falar de Demais. novela sem falar do Nossa. catálogo dele. Malhação! Ele foi tema de mais de 40 novelas. Mentira, é muita coisa. É muita coisa. Eu separei algumas aqui. Um Certo Alguém foi de bom sucesso. Como uma Onda, que foi o tema da novela, né? Sim. Assim Caminha a Humanidade, de Malhação, que o Ti Sim. falou. Sereia, de A Próxima Vítima. Sim. Adivinha o Que, de Guerra dos Sexos, entre outras aí.
Tem, eu acho Você que jogar nessa, aqui na internet, nessa é o que até mais que eu tem. falei, Rainha da Sucata tem Lulu Santos também. Toda novela tem uma musiquinha do Lulu, sempre. Assim como em Vai na Fé, né, gente? Vai na Fé tem Lulu Santos. Vai na Fé. Vai na Fé é uma das nossas novelas que se destaca pela trilha. Tanto É. a abertura, que tá todo mundo cantando Vai na Fé o tempo inteiro. Quanto eu acho Cola, muito né? massa eles fazerem esse resgate de músicas gospel muito conhecidas no país pra inserir na trama. As próprias músicas originais também são incríveis. É muito bem feita, as decisões musicais. Tudo bem, gente. Vai ser até ser monótono pra quem me acompanha nos podcasts, mas assim, tudo é muito bem feito nessa novela. Mas é a verdade, gente. Eu acho que a decisão musical, a direção musical da novela também é perfeita. Eu acho que recorre a clássicos incríveis. Pra mim, é muito saudoso ver o funk dos anos 90 de volta na televisão. Não, e não é à toa o sucesso Pois da, é. da novela, que tá uma coisa absurda. E só não foi mais sucesso porque não é das 9. Porque se fosse assim, também... Bona, eu acho que ela tem algumas soluções de novela das 7, tá? Uhum. A novela das 9 é existe mais isso chata. também, A novela das 9 é mais Sim. pesada. Mas assim, tenho certeza de que com mais um núcleo aí, com 5 personagens problemáticos, já podia ir pras 9 tranquilo. Entendeu? Bota mais 3 Theo, já pode ir pras 9, entendeu? Dava tranquilamente. Uma coisa que eu também lembro bastante, que eu acho que a gente até citou de Malhação, mas quando a gente escuta Te Levar Daqui do Charlie Brown Jr., imediatamente já vem Associamos. aquela imagem daquele povo paradinho fazendo stop motion, Exatamente. assim, das fotos. E vou te levar daqui. Tipo, não tem como. É muito Malhação, É algo extremamente Falando icônico. de pessoinhas, gente, tem a icônica que não lançou, mas assim, cristalizou a carreira maravilhosa dessa que pra mim é uma das maiores cantoras em atividade no Brasil, que é a Maria Rita, né? Maria Rita. Chegadas e partidas que o Milton fez pra Mande ela. notícias do mundo de lá. Encontros e quem despedidas. fica. Chegadas e partidas é do GNT, da né? Globosat lá. Como é que chama? É Do entradas GNT. e saídas? Não. Encontros e despedidas. Encontros e despedidas. Ai, Milton, desculpa, pelo amor de Deus. É chiquérrimo, gente. Eu me lembro que eu trabalhava em redação e eu tava essa hora ainda no trabalho. A gente saía muito tarde, não sei por quê, porque era um bagulho que saía 2 vezes por mês, uma revista. E eu me lembro de estar na redação e começar, Mandino. Eu falei, tô aqui ainda no trabalho, meu Deus, que inferno. E essa música foi tanto sucesso que até recentemente ela hitou de novo no TikTok como um Mannequin Challenge, né? Que as pessoas ficavam paradas e reproduzindo. Mentira! Aham, Ai, eu sou foi. muito por Bastante fora, gente famosa, inclusive, fez de novela. E uma curiosidade interessante também é que parece que eles tinham aquela abertura que tinha que os atores estavam coloridos e as pessoas estavam Sim, preto e era branco. dessa novela. Então, parece que eles tinham mais de 6 versões de posicionamento Eles mudavam? das pessoas em lugares diferentes e eles ficavam mudando diariamente pra nunca ser a mesma abertura. Mentira! Muito bizarro. Tinha na época muito a paródia bizarro. do Caceta também, que... Uhum. Os coloridos são os artistas, preto e branco são os figurantes. Eles faziam isso, porque eram os artistas, eram os coloridos. Sim. Não, e é muito louco, porque realmente, assim, a novela foi um sucesso estrondoso. E a música também tem muito... É isso que eu falei, da questão da abertura. Você pensar que você viu essa abertura no mínimo 200 vezes aí, porque foram 200 capítulos. A música fica imediatamente na sua cabeça, não tem como. Fica demais, é muito marcante. Às vezes a novela pode ser até um fiasco e viralizar a música. Aconteceu recentemente com Travessia, a música da Jade Picon, que tem aquele tocou muito. É verdade. E a novela foi um fracasso. E a novela foi um fracasso. E eu descobri recentemente que a cantora é filha da Cláudia Abreu, né? Filha da Cláudia Abreu. Sim, ela foi no Domingão, por isso que eu descobri também, que eu também não sabia. Imagina, gente, Fiquei a filha chocado. da Laura Cachorra que canta Fué Fuon. Fiquei passada. Fuon, cara. fuon. Fiquei passada. Eu fiquei chocado. Quando eu vi que ela ia cantar, eu falei, gente, é ela? Aí procurei no Google e falei, é ela que canta. Eu fiquei muito chocado. Queria voltar pra Vai na Fé de novo, mas antes eu queria falar mais uma trilha que me marcou. Posso? Que pra mim é uma das melhores novelas do catálogo da Globo, gente. Quem não viu, tem que ver. Vejam, se você gosta de novela, então, principalmente, a segunda versão de O Rebu. Assistam essa novela, gente. É curta, foi quando a Globo relançou o horário das 11, com muito sucesso de crítica, mas não sei se com sucesso de audiência à época, né? Porque a Globo voltou pro horário das 11 com um astro,
que era uma trama que ficou conhecida com Francisco Coco e voltou com Lombardi, que nessa época era um gostoso. E aí eles refizeram também o Rebu. O Rebu é uma novela da década de 70 que nossas mães, avós, pais, avós lembram muito, porque era uma novela do horário das 11 que acontecia em apenas um dia. Era uma novela que era uma festa. E a Globo fez o remake dessa novela, acho que não chega a ter 200 capítulos, que é esse dia de festa e morre o personagem Bruno Ferraz, que é o lindo do Daniel Oliveira. E a trilha sonora é assim, meu Deus, de chorar. É muito, muito, muito chique. E ela se mistura com a novela, porque a novela é uma festa. Então, tem as músicas que tocam na festa e tocam na trilha misturadas. Tem muito Jorge Ben, tem muito Milton Nascimento, tem Elis Regina com Atrás da Porta, que é do Chico, e com Tatuagem, que eu acho que é do Chico também, para os momentos dramáticos. Tem Bem Que Se Quis, que é aquela versão do Nelson Motta para música italiana, lá da Marisa Monte. Tem Chico Buarque, tem Milton Nascimento, tem New Order, porque toca na festa. Tem Caetano Veloso. É muito, muito. Tem The Cure, que toca na festa também, porque é uma festa de gente muito rica. A luz é muito chique. É quase um crepúsculo bem feito, a luz, assim. Sabe o primeiro crepúsculo? E aí a trilha é muito, muito legal. Vale muito, muito a pena. Eu queria indicar essa também. Acho muito, muito boa. E você falou de O Astro também, a música também de abertura Bijuteria do marcou João muito, Bosco né? também, é um ícone. É. Como é que era, Que eu né? nunca entendi a letra dessa música. Pedra Ametista. Minha cor, o amarelo. amarelo. Hoje tenho dentista. Você já entendeu a letra dessa música? Sei lá, eu vou até ver de quem é essa música. Mas vou ter que procurar no Google. É João Bosco. Minha pedra é é do João Bosco? João Bosco, não tem Bijuterias, licença o nome da pra fazer música. essas coisas, gente. Não tem. Mas eu nunca entendi a letra dessa música. Eu escuto essa música e falo, gente. Eu acho, amigo, que ela Não é faz muito sentido. setentista. E nos anos 70 tinha essa coisa mística, pedras, etc e tal. E ela é uma viagenzinha, entendeu? Que eu acho que ela é da novela original. Porque, ó, tá aqui, essa música é de 77. Ela é original, sim. Aí depois no remake dela, ela entrou de novo também. Então ela tem eu acho que ela tem um perfuminho vibes, que é o que a gente chama de vibes hoje, que nos anos 70 chamava apenas bicho grilo, sabe? Que é uma Outra que viagenzinha. tocou muito também foi Alma Gêmea, né? Do Fábio Júnior. Nossa! Fábio Júnior é outro Nossa. novelas, Alexandre. É outro novelas. Cara, Fábio Júnior é demais. Nossa, Só Você. Tem Que novela que tocava Só Você? Teve uma novela das 7 que Agora Eu Quero Só Você. Tocou muito. Depois o Fiuk cantou, tocou uma versão do Fiuk numa novela, né? Que ele herdou a música do pai. Foi Por Amor Palhaçada. que tocou. Por Amor, que inclusive, Per Amor. Grande Não sucesso tem nada mais. Gente, meu marido é muito engraçado, porque ele adora música, mas ele é muito desligado, né? Foi recentemente, juro, deve ter sido no começo desse ano, que ele descobriu que Per Amor era da Zizi Posse, que a Zizi Posse era brasileira. Vocês acreditam que eu vi esse momento? Ele, ué... Não é da Suzana Vieira essa música? Meu Deus! Memórias Sim. desbloqueadas agora. Uma também que me lembra muito essa coisa de novela, assim, é Sob o Sol, porque que é de O Clone, né? Que embora não tenha sido um grande hit, eu acho que quando eu escuto essa música, assim, em qualquer lugar, imediatamente vem aquela abertura de novela. Eu acho que O Clone foi muito sucesso. Então, quando vem o Sobre as Nossas Cabeças o Sol, pra mim, eu lembrei muito, assim, quando eu pensei, cara, trilha de novela, eu falei, cara, abertura do Clone. Eu lembrei de A Pra Miragem mim, do Clone, que era de Me Jade e Lucas o tema. Toda vez que eles apareciam, eu tocava. O Clone que tinha aquelas músicas que vinham, parece que era um cantor que era turco e tudo, foi por causa do Clone ou foi Caminho Isso. das Índias? Foi. O Habibi Anuri daí. Habibi. Era do Clone, Gente, eu amava né? essa música. Era do Clone, era. Mona, Era do abalou Clone, sim. nos vocais, hein? Eu sou árabe, amor. Poxa, Sou descendente não de árabe. sabia disso, percebi. É. Agora eu tô sabendo. Meu árabe aqui, ó, corretíssimo. Acabou aí esse árabe, né? Foi onde começou. Acabou, é Meu só Deus. isso. E aí, eu também queria falar que eu tenho uma história muito próxima com esse tema, porque eu lembro que quando eu tinha mais ou menos, eu acho que eram uns 7 anos, eu ganhava um dinheirinho da minha avó, aquele dinheiro quando a sua avó dá como se fosse um traficante, vai lá tomar um sorvetinho, e ele te dá escondido assim, sem ninguém ver, como se fosse conta pra tua uma mãe. droga, assim. Como se fosse uma droga que ela tá te passando, e sendo que meu pai claramente sabia que ela tava me dando dinheiro.
Aí ela me dava um dinheirinho assim às vezes, e aí eu guardava esse dinheirinho. E aí o que eu lembro, o primeiro dinheiro que eu gastei, que era meu dinheiro, e eu gastei, foi com um álbum que era a trilha sonora do Beijo do Vampiro Internacional. Isso aí Olha que prestava, maluquice. Xande Levi? Eu nem lembro muito o que tinha. Eu lembro que tinha Blue Moon, que eu amava. Aquela versão eu amava essa antiga novela. de Blue Moon, né? Isso. Eu lembro dessa que trilha pra também. mim- Tocava na E novela aí, pra muito mim, era esse muito Blue Moon aí, icônico. divertido. E é muito louco, porque eu era muito viciado nessa novela. E eu fiquei tão feliz. Fala um pouco da minha proximidade com música, que eu gostava. Sempre gostei de acompanhar. Porque eu era muito criancinha. E, tipo, qualquer criancinha ia pegar esse dinheiro e ia gastar num brinquedo, sei lá, num boneco, qualquer coisa. E eu tava comprando um álbum com a Cláudia Raia na capa. Então, assim... Cláudia Raia, ícone Significa gay, também, gente. Ícone gay. É, exatamente. Nem tinha Dança dos exatamente. Famosos ainda, ela já... Mas muito doido, assim. Aí me veio essa memória que o meu primeiro dinheiro que eu gastei na minha vida, tipo, não foi com um boneco, não foi com um álbum do Beijo do Vampiro numa trilha de novela. Pra você ver como é que era forte essa influência de que música e novela tem tudo a ver. Mas eu acho que é isso, assim. Acho que tem muitas trilhas icônicas aí, Pantanal, que voltou também. Pantanal, Tem muita coisa que se a gente for falar, Pantanal juntou né? muito a cena sertaneja, né? Almi Sater, né, tocando em frente, tem... Também veio o filho, enfim, também entrou, herdou mais essa... O filho também ganhou um personagemzinho na parte 2 da novela. Teve, inclusive, uma cena muito emocionante dos dois, né? Bem bonita. Foi Sim, bom, e né? foi um grande acontecimento. E aí, o Xande puxou lá no Twitter dele... O que você perguntou no seu Twitter, Xande? Eu perguntei quais as trilhas de novela mais marcantes, assim, que a galera considerava. E aí? Aí teve muita gente falando de Beijo do Vampiro também, e Alma Gêmea. Sim. Aí. Falaram de Malhação, Caminho das Índias. Tudo que a gente falou aqui. Vai na Fé, Aham. Cheias de Charme. Babilônia, a gente citou Babilônia? Acho que não. Não falamos de Essa foi Babilônia. Não, Eu não lembro falamos. dessa trilha, infelizmente. Aqui, pra mim, eu também perguntei, apareceu muito a Viagem, mas eu fui ver a trilha da Viagem, eu acho que as pessoas gostavam da música de abertura. Porque as músicas da novela não eram tão conhecidas assim, gente. Pronto, A abertura falei. de A Viagem foi Roupa Nova, né? É, eu acho que a abertura é muito icônica, mas a trilha, pelo menos. E eu vi isso daí no Vale a Pena Ver de Novo. Eu me lembro que eu estudava com umas meninas que amavam e elas gravavam a novela pra gente ver depois de estudar. E eu me lembro mais era da abertura, o resto eu não lembro, não. É, eu lembro também da abertura de Cobras e Lagartos, que era Alô, Alô, Marciano. que também foi é uma verdade. novela Quem que muito cantava? icônica, Era né? a própria Elis ou era... Porque eles às vezes chamam Era, o Ney, eu acho né? que era ela mesmo. Também foi uma que me marcou bastante. Mas é isso, como o Ti falou, eu acho que tem muitas que tem a trilha inteira muito icônica, tipo Mulheres Apaixonadas, Laços de Família, que você vai ouvir o álbum do começo ao fim, você conhece todas as Verdade. músicas. E tem algumas também que marcaram mais pela abertura, ou uma música que chamou a nossa atenção e a gente lembra. E, enfim, eu acho que depende muito da novela, depende muito das músicas que eram colocadas, da época, do contexto. Mas eu acho que a gente conseguiu reunir bastante hinos por aqui. Também. E acho que se alguém ouviu aí e lembrou de algum que a gente não tenha falado, eu acho que pode ir lá no @DocPopcast Comentar, e falar, não, né? como assim? deve, Vocês não inclusive, lembraram né, de tal? complementar, né, o que a gente falou. Por favor. Comentem lá que a gente vai amar saber, amar lembrar. E é isso, gente. Ti, espero que você tenha gostado. Eu adoro Você virar Ti, é fala noveleiro suas de plantão. redes. Me chamem Tá que mais você é muito vezes, famoso. Todo gente. mundo desse podcast já te segue, mas fala aí pra Mas gente. tem sempre um desavisado que não me segue ainda, Alexandre. Então eu acho bom Sempre falar, tem. entendeu? É. Olha, gente, eu sou o Thiago Teodoro, eu tô nos podcasts E aí Gay, da Globoplay, e Me Conte Uma Fofoca, com a Duda Delo Russo. No Instagram eu sou Luxo e Riqueza, no Twitter eu sou Twitter. Me sigam lá, ouçam os meus podcasts, comentem, me mandem DM, às vezes eu leio, a gente pode trocar uma ideia juntos. Espero que tenham gostado e tô curioso de saber, pra saber quais são as novelas, quais são as músicas que marcaram vocês. Então, compartilhem o episódio marcando a gente, né? Ele é tão noveleiro que ele comenta no Neto da Dona Neide, né, também. Eu Também tem comento. isso. Você comenta também. Comento sim, Acontece. eu hablo mesmo. Então, seja muito bem-vindo sempre. Obrigado, sempre que Volte me chamarem, sempre, estamos virei. devendo. Sempre que me chamarem, virei. Estamos devendo o episódio de Mariah. Não vai tem sair. isso esse episódio ainda, de Mariah vai gente. sair. Ainda Vai não. Não ter, foi? Qual vai foi ter, a facada vai que vocês me ter. deram nas costas mesmo, que eu não gravei? Não foi Foi mais. o Felipe Cruz no episódio da Whitney. Né? É, uma facada nas costas essa. Não me desceu. Foi então foi não culpa sei se do eu vou Paulo, voltar. que não tá então aqui. não sei se eu vou voltar. Ih, Tá aí. pronto.
Tá bom. Vão ter que me convidar com muita delicadeza, porque eu me lembrei agora, porque que eu não tava vindo aqui. Agora eu me lembrei. Ai, não devia nem ter gravado esse agora que eu lembrei dessa traição. Tira as minhas partes, só ficam vocês conversando. Não, Ti, mas a gente dispensou o Paulo hoje pra te chamar, porque foi culpa dele. Mas Entendeu? eu acho que Verdade. sentir a retaliação foi muito bem-vinda, gente. Obrigado, porque ia gerar um certo desconforto mesmo. Então, melhor coisa que vocês fizeram. É que vocês não se gostam, então a gente achou melhor Deus evitar me esse livre. encontro. Ainda bem que eu não trabalho com ele. Mas obrigado, Ti, Imagina, mais que uma isso, vez, viu? gente. Um beijo. Beijo. Beijo, gente. Até quarta que vem. Até a próxima quarta, galera. Valeu.